desde que existem espíritos encarnados, existem espíritos superiores, espíritos puros que auxiliam o desenvolvimento desses espíritos que estão encarnados. Então, em todas as épocas da humanidade, existiam esses protetores. E eles eram representados de alguma maneira. Mas no passado, a humanidade confundia a existência de espíritos superiores com deuses. Por isso achavam que tinham vários deuses. E a imagem que nós guardamos ao longo do tempo dos anjos veio daqui, ó, de Ísis, lá do Egito, que foi transportada então para a Grécia como sendo a Nike. Essas são as imagens que a gente conseguiu pesquisar. E depois os romanos, eles pegaram essa imagem da Nike e chamaram de Vitória. E assim foi ao longo do tempo, essa imagem feminina de um ser alado que veio lá da deusa Ísis, do Egito. Depois nós passamos, que nós trouxemos uma pintura do fim do século XVI, também representando desde aquela época aquela mesma imagem. Mas o que nós já compreendemos hoje, e aqui é só uma representação de um artista traduzindo o que nós já conseguimos compreender, é que os espíritos superiores eles não precisam mais de asas para poderem se deslocar no espaço. Eles têm também um corpo menos denso do que o corpo físico nosso. Mas lembrando que isso é só uma representação, porque no Espiritismo a gente não tem culto a imagens. Então, só uma forma didática de nós observarmos como é que são os espíritos. Continuando então, outros nomes que nós utilizamos para anjo da guarda: benfeitor espiritual, guia espiritual, espírito protetor. Apesar de termos esses vários nomes significando a mesma coisa, nós utilizamos também alguns outros termos que têm significados diferentes. Então vamos observá-los agora. O anjo da guarda, como nós dissemos, é o espírito protetor de ordem elevada, esse guia principal que todos nós temos. Nós também temos outros tipos de espírito protetor, que são guias secundários, são os espíritos familiares. Eles agem sempre por ordem ou com permissão do anjo da guarda. Naturalmente, eles são menos evoluídos do que o anjo da guarda, mas geralmente são mais evoluídos do que o seu protegido. E nós temos ainda o espírito simpático. Eles se ligam a nós pela semelhança de gostos e pendores. Essa ligação do espírito simpático geralmente não é muito duradoura. É só dura o tempo daquela simpatia que ele nos tem naquele momento. Por exemplo, se nós resolvemos estudar alguma coisa sobre a Grécia, e tem alguns espíritos também interessados nisso, eles se tornam simpáticos a nós e vão estudar junto conosco. Da mesma maneira, se nós temos uma tendência negativa de, por exemplo, falar mal do próximo, aqueles espíritos que têm essa mesma tendência se tornariam então espíritos simpáticos e estariam conosco nessa atividade menos recomendável. Assim, o espírito simpático ele não tem nenhum compromisso em ser mais ou menos evoluído. Ele se liga de acordo com as atividades ou com os pendores, com as tendências que nós temos. Essa divisão aqui entre três tipos diferentes de espíritos que nos acompanham é um comentário de Allan Kardec, a questão 514 do Livro dos Espíritos. Entendendo então que existem esses espíritos juntos de nós, mas principalmente o anjo da guarda, que nos inspira sempre, vamos agora falar um pouquinho mais detidamente sobre eles. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec dedicou um subtítulo inteiro para falar de anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos. São 32 questões só sobre esse tema. E elas estão aqui, nas questões de número 489 a 521 do Livro dos Espíritos. Vocês não precisam ficar preocupados que a gente não vai falar de todas elas aqui. Vai ficar só a recomendação da leitura e nós destacamos alguns pontos principais para o nosso estudo de hoje. E nós vamos apresentá-los da seguinte maneira: o assunto que nós vamos comentar e entre parênteses aqui no final nós vamos colocar o número da questão a que ela se refere. Então, no caso, na questão 490 nós vemos que os anjos da guarda eles são espíritos protetores de ordem elevada, são os espíritos puros. Outra definição que nós encontramos na questão de número 492, que o anjo da guarda é um irmão espiritual ligado a nós desde o nascimento até a desencarnação, e após na vida espiritual, e até mesmo por muitas existências. Nós vemos que esse anjo da guarda, ele nos acompanha, às vezes muito antes de nós encarnarmos, já preparando a nossa encarnação. Durante a nossa encarnação ele nos acompanha, no momento da nossa desencarnação com certeza está conosco, e chegamos lá no plano espiritual, ele continua nos orientando, nos aconselhando e preparando a nossa próxima encarnação, e assim sucessivamente por muitas existências. Porque é um espírito que nos ama, né? A sua missão. Qual a missão então do anjo da guarda?
A resposta que os espíritos deram nessa questão 491 foi a seguinte: a sua missão é a de um pai com relação aos seus filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhes o ânimo nas provas da vida. Nós podemos fazer uma relação dessa resposta que os espíritos deram falando sobre a missão do anjo da guarda com a mensagem que nós lemos no início da reunião. Muitas vezes a gente fica com a ideia de que o anjo da guarda tem que ser aquele super protetor, tem que evitar que tudo nos aconteça, quando não é bem assim. Nós vimos na mensagem do início da reunião que quando acontece essa super proteção, isso acaba não nos fazendo bem, porque as provas da vida, elas servem para nos fazerem melhorar, para nós amadurecermos. Naturalmente ele vai nos impedir de que nós nos machuquemos, nos comprometamos de alguma maneira mais grave, mas nós precisamos passar pelas dificuldades da vida. São elas que vão fazer com que a gente tenha coragem para poder prosseguir, que a gente possa evoluir. Então, ele nem é nesse campo, nessa maneira, super protetor, e também não é um outro extremo, ele não é indiferente a nós, ele está sempre junto de nós, nos auxiliando, então, com seus conselhos, nos consolando nas nossas aflições e nos dando ânimo quando nós passamos por essas provas da vida. A gente não passa sozinho por elas, eles estão junto conosco. Agora a gente pode pensar numa outra condição. E se o protegido ele é rebelde? O que acontece? O espírito protetor ele afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. Não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O protetor volta desde que este, o protegido, o chame. Então nós vemos que os espíritos protetores, eles são muito educados conosco. Eles não ficam nos dando conselhos à torta e direito, mesmo que a gente não queira. Então se a gente quebra essa ligação com eles, eles aguardam oportunamente para poder nos auxiliar. Sempre estão lá nos dando assim alguma ideia positiva, porque ele não nos abandona completamente. Mas espera que a gente abra essa porta, que a gente o convide para estar conosco. Esse convite para ele estar conosco não é simplesmente, me ajude agora. Não, é a gente mudando de atitude, mudando de pensamento, mudando de condição para realmente estabelecer uma sintonia com eles. E aqui nós vemos também que é uma prova de humildade, de nós chamarmos esse que é superior a nós para nos auxiliar. Isso está lá na questão 495. Outra ideia que nos vem quando pensamos em anjos da guarda, que Kardec também indagou, é se algum dia nós vamos deixar de precisar do protetor. Sim, os espíritos nos disseram, quando nós pudermos nos guiar a nós mesmos. Mas lembramos que nós todos sempre temos Deus como nosso grande protetor, aquele que nos ama, né? Porque nunca nós vamos estar desamparados pelo seu amor. Então mesmo que a gente não esteja mais precisando de um protetor que nos oriente, porque já chegamos a um grau de evolução suficiente para nós protegermos os outros, Deus está sempre velando por nós. É o nosso grande anjo da guarda. Outra ideia que pode nos vir é por que o anjo da guarda ele não se mostra. A gente não vê exatamente, ouve diretamente as suas palavras, vê materializado na nossa frente para poder nos orientar. Essa ação do espírito protetor ele é oculta para que nós exercitemos as nossas forças sem tolher o nosso livre-arbítrio, porque de outra maneira nós não evoluiríamos. E é fácil a gente imaginar isso quando a gente está aprendendo alguma tarefa manual, por exemplo. Alguém vem e nos ensina, você faz dessa maneira, depois dessa maneira, depois dessa maneira. Sim, a gente já aprendeu aquilo. Mas se a pessoa ficar sempre toda hora nos dizendo, faz assim, 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 a gente acaba nem prestando atenção, a gente está sempre tendo alguém para nos guiar e nos orientar, a gente vai sempre ouvir o que está falando e não vai pensar no que está fazendo, refletir naquilo e realmente crescer. E assim também acontece nas provas da vida. Esse anjo protetor, ele nos dá as orientações, mas o livre-arbítrio, como nós vamos fazer, a escolha é sempre nossa. E a partir do momento que nós escolhemos corretamente, nós aprendemos a escolher corretamente, nós evoluímos. Se nós escolhemos errado, também não tem problema, nós vamos resgatar aquela situação e aí nós vamos aprender da maneira certa. E assim, todos vamos prosseguindo. Por isso é que essa ação não é tão ostensiva dessa maneira, mas todos nós podemos ouvir essas orientações do anjo da guarda. Outra questão que Kardec propôs é se a gente precisa saber o nome do espírito protetor. Muitas pessoas ficam pensando, eu vou poder fazer minha prece quando eu souber qual é o nome do meu anjo da guarda. Mas olha só, nem sempre nós podemos saber esse nome. Mas sempre que nós chamarmos por ele, estará junto de nós. A gente pode chamar pelo nome que nós quisermos.
Principalmente porque o espírito protetor, ele pode ser que ele não tenha um nome que seja conhecido na Terra. A cultura que nós temos aqui na Terra não é a única cultura que existe no universo. E sempre tem um outro nome que a gente nem conhece, nem sabe pronunciar. Vamos falar errado? Não, não precisa. É só chamar por esse espírito protetor ou por um nome que a gente goste mais e ele estará junto de nós. O nome não é tão importante assim. Outra questão é que tanto as pessoas como as cidades, as nações e as coletividades também têm seus espíritos protetores. Então o nosso país também tem seu espírito protetor e todos os países também têm. E a nossa terra nós sabemos o nosso Mestre Jesus. E como é que a gente vai então entrar em comunicação com esses espíritos, os nossos anjos da guarda? Nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação, lá no finalzinho, no capítulo 28, Kardec dá algumas sugestões de prece, que são preces não para a gente decorar e falar palavra por palavra, mas para a gente ter uma orientação, uma ideia de como nos dirigir a Deus e aos espíritos superiores. Então esse exemplo a respeito da prece para os anjos da guarda está registrado lá nos itens 12 a 14, no capítulo 28. Kardec nos diz qual é o objetivo de nós fazermos preces ao nosso anjo da guarda. Solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões que nos assistam nas contingências da vida. E aqui nós separamos um trechinho de uma prece. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Então a primeira parte que a gente vê aqui é de nós estarmos com essa ligação com o nosso anjo da guarda. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praz a Deus enviar. Outra coisa é a gente não se revoltar com as provas naturais da vida. A gente tem que passar para poder progredir. E passando por elas então com fé e amor. Entendendo que Deus, que ama todos nós, que é o nosso maior anjo da guarda, se a gente pode pensar assim, se Ele permite que a gente passe por aquelas situações, é porque nós podemos passar por elas bem e aprender com aquilo.